Oi, fala aí pessoal, como estão vocês? Eu espero que estejam bem. Bom, mais precisamente sexta ou quinta-feira me bateu aquela vontade de reassistir a temporada de estreia do quarto Doctor do Tom Baker, né? Com essa ideia em mente, então eu decidi perguntar ao pessoal que me segue lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, aproveita, acessa o link aí embaixo e me segue. Se eles gostariam que eu aproveitasse essa oportunidade e fizesse um vídeo analisando toda a 12ª temporada da série clássica. Pois então, através de uma votação, a grande maioria do pessoal aprovou a ideia. E cá estou eu hoje aqui para fazer a tal análise. Antes de começar, eu quero lembrar que o que for dito nesse vídeo é apenas a minha opinião. Você tem todo o direito de concordar, como também tem todo o direito de discordar, ok? Bom, sem mais delongas, bora lá pra análise e bora pro vídeo. Eu me lembro até hoje o dia em que assisti a última aventura do meu querido terceiro Doctor, que acontece no arco The Planet of Spiders. Eu confesso que eu demorei mais ou menos 2 ou 1 semana para dar continuidade em minha jornada de assistir toda a série por completo. Eu me apeguei tanto ao Doctor do Jon Pertwee que quando eu perdi, acabei caindo em um grande luto. Mas mal eu sabia que a era dourada de Doctor Who não se encerrava em Planet of Spiders, e que o quarto Doctor também iria me proporcionar histórias memoráveis. Até um certo período, né? Porque depois fica meio... Mas agora vamos falar da 12ª temporada, a temporada de estreia do Tom Baker, que mais precisamente foi ao ar no dia 28 de dezembro de 1974, sendo responsável por nos apresentar a estreia de um dos Doctors mais amados do fandom de Doctor Who. A temporada é composta por 5 arcos, assim sendo uma das temporadas mais curtas da série clássica, e o motivo disso é porque a BBC queria competir com um outro seriado de ficção científica chamado Espaço 1999, que logo em breve teria sua estreia no começo do ano de 1975. Assim, a BBC decidiu jogar o arco Terror of the Zygons, que seria a história de encerramento da 12ª temporada, para o arco de estreia da 13ª temporada. O interessante dessa temporada é que seus arcos são meio que interligados uns aos outros e tendo uma relação direta com a estação espacial Nerva. A temporada também é responsável por retornarem os Cybermen à série, sendo que sua última aparição foi lá na última temporada do segundo Doctor, no arco The Invasion. Além disso, temos uma introdução extremamente importante para a série, a de Davros, e em seu 5º arco conhecemos as gênesis do Daleks, né, como os Daleks foram criados e tals, mas já falaremos dele. Primeiro, vamos começar do começo, vamos falar de Robert. Robert segue os mesmos modelos da era Pertwee, onde mais uma vez o Doctor está a serviço da Unity, ajudando a resolver um mistério por trás de vários furtos de materiais de extrema importância. Um desses materiais é a planta, o documento de uma arma desintegradora altamente perigosa. As investigações do Doctor junto à Unity e uma entrevista de Sarah Jane ao Instituto Think Tank revela que Wilda Winters, a diretora do Instituto Nacional de Pesquisas, e seu assistente Arnold estão utilizando um robô desenvolvido por um cientista professor chamado Catwell para realizar os tais furtos. Os dois acabaram alterando os circuitos do robô, fazendo com que o tal realize atividades malignas. E isso tudo tendo a ideia de pôr em prática seus planos de dominação do mundo através do seu grupo secreto chamado SRS. E o que o torna o robô um elemento interessante à história desse arco é que a alteração de seus circuitos é determinante e até mesmo surte um leve efeito em alguns eventos dessa história. Isso tudo porque o robô ainda possui em seu banco de dados sua primeira diretriz que foi aplicada pelo seu criador, o professor Catwell, que é auxiliar os seres humanos na realização de atividades perigosas, como mineração ou manuseio de materiais radioativos. Assim, suas diretrizes entram em um conflito interno, deixando o robô totalmente confuso. Uma outra coisa que vale a pena destacar é como o arco distribui muito bem os personagens na trama, fazendo com que cada um deles descubram novas pistas, que por final todas elas são unidas e se resulta na revelação do real problema. E por fim, o Robert se encerra fazendo uma clara referência à história de King Kong. De fato, as cenas finais em que a Sarah Jane é capturada pelo robô gigante é muito semelhante à de King Kong. E antes que alguém prove o contrário, o próprio escritor desse arco, Terence Dix, confirmou que a referência foi proposital. Bom, agora vamos falar do genial The Ark in Space. O segundo arco da 12ª temporada teve um processo de script um tanto tortuoso. Só pra você ter uma ideia, antes da aceitação do roteiro final, do roteiro original, a missão de escrever o roteiro teve que passar nas mãos de 2 escritores. Um deles foi Christopher Langley e o outro foi o grande John Le Carrotti, ator de 3 arcos sensacionais da era do primeiro Doctor, que são Marco Polo, The Aztecs e The Massacre. Le Carrotti foi o que mais chegou perto de receber a aceitação. No
entanto, o escritor estava incomunicável na época, pois o tal estava morando em uma ilha francesa chamada Córcega. Eu acho que é assim que se pronuncia, se eu pronunciei errado foi mal, mano. Reza a lenda que sua casa era um barco ancorado. Então o editor de roteiros, Robert Holmes, manteve apenas o conceito central da história de Luca Roth e apenas alterou algumas páginas. Apesar de ter tido uma leve turbulência em seus trabalhos iniciais, grandes nomes de Doctor Who já declararam seu carinho por esse arco. Um deles é o ex-showrunner, Russell T. Davies, que declarou uma vez que essa é sua história favorita de toda a série. E o outro é o nosso querido Tom Baker, que anos depois de encerrar seus trabalhos na série, o ator declarou que sua história favorita é The Ark in Space. E por último agora, nosso amado Capaldão. Em um vídeo para a BBC, o ator do 12º Doctor diz que The Ark in Space é o seu arco favorito da era do 4º Doctor. Agora falando um pouco da história, após Harry fuçar, mexer no regulador de pouso da TARDIS, isso acaba levando os viajantes até uma aparente estação espacial. A primeira parte do arco é misteriosamente silenciosa, criando várias dúvidas. Ao explorarem mais o local e se depararem com uma seção de armazenamento de materiais e informações humanas, eis que vem a parte genial do arco. O Doctor se depara com milhares de seres humanos sendo mantidos e preservados em cápsulas. Chegando na parte 2, uma humana chamada Vyra desperta e explica que o motivo disso tudo foi por causa das erupções solares que estavam ameaçando destruir todo o ecossistema do planeta Terra. Assim, um grupo seleto de seres humanos foram colocados nessa arca espacial, para que futuramente, mais precisamente depois de 5.000 anos, os seres humanos preservados pudessem repovoar a Terra. Fala pra mim se isso não é genial, cara. Após as explicações, o Doctor explica que eles acabaram ficando mais de milhares de anos dormindo nas cápsulas, e que enquanto dormiam, sua arca foi invadida. Mais pra frente do arco, vemos que os invasores são de uma raça parasita de insetos chamado Warn. As tais criaturas assumiram o controle da arca, assim ameaçando o futuro da humanidade. E novamente vale destacar a ótima inserção dos personagens na trama. Dessa vez não só dos Companions, mas também os personagens secundários têm papéis significantes para as soluções do problema. E além de nos apresentar uma ideia genial, o arco consegue entregar muito com tão pouco. Digo isso porque a história se passa no mesmo lugar e praticamente nos mesmos cenários, seguindo a mesma trajetória a partir das explicações sobre a arca. Posso dizer a você com toda a certeza do mundo que The Ark in Space é um arco imperdível. Agora chegamos no terceiro arco da 12ª temporada, The Soltaran Experiment. O editor de roteiros Robert Holmes não gostava da ideia de que os arcos tinham que ser compostos por 6 ou mais partes. Robert acreditava que elas poderiam ser muito maçantes e arrastadas para o público. Portanto, o editor de roteiros decidiu montar uma história de 4 partes, que é The Ark in Space, e uma outra apenas de 2 partes, que é The Soltaran Experiment. Assim, dividindo 2 histórias não tão grandes assim e não tão cansativas para o público. Sendo a história mais curta da década de 70 de Doctor Who, um outro fato interessante é que durante as filmagens o Tom Baker deu um susto na produção. O ator escorregou e acabou tendo uma queda brusca. No momento em que aconteceu, muitos acreditaram que ele teria quebrado sua clavícula. Mas o designer Roger Murray levou Tom Baker a um hospital próximo e logo o alívio veio da boca do médico, dizendo que a lesão era muito menos grave do que se pensava. Assim, o ator foi capaz de continuar as filmagens no dia seguinte. Antes de sair da arca, o Doctor percebe que os receptores de Transmat estão com defeito. Assim, de forma voluntária, os 3 viajantes decidem consertar. Isso tudo se resulta no retorno ao planeta Terra aparentemente deserto. Dr. Sarah e Harry logo se deparam com uma tripulação de astronautas naufragados que pertencem a uma colônia bem distante da Terra. Atraídos por um falso pedido de socorro, os astronautas então são capturados e torturados por um Soltaran, que recebeu a missão de realizar experimentos nos seres humanos, assim estudando suas limitações físicas, e tudo isso tendo como ideia iniciar uma invasão em grande escala ao planeta. The Soltaran Experiment é um ótimo passatempo, ainda mais naqueles dias que nós nos encontramos com pouco tempo para entretenimento. Ele possui uma ótima história simples e nada maçante e muito menos arrastada. O fato desse arco não dar nenhum acrescento significativo à temporada e muito menos à série, acabou se tornando uma história bem questionável no fandom de Doctor Who. Muitos gostam, como também muitos não gostam. Na minha opinião, eu acho The Soltaran Experiment muito underrated, né? Subestimado. Tá, sua história de fato não é magnífica ou sensacional, mas sim bem simples. Eu classifico ela como boa, apenas isso. Mas particularmente eu acho longe de ser ruim ou descartável. Eu tenho quase certeza que essa é a história Soltaran que eu mais pego pra reassistir.
Agora chegamos ao quarto arco da 12ª temporada, não só uma das melhores histórias da série clássica, como também de toda a série. Não é à toa que venceu uma pesquisa feita em 1999, realizada pela Doctor Who Magazine. Os fãs elegeram Genesis of the Daleks como a melhor história de Doctor Who de todos os tempos. Escrito pelo saudoso Terry Nation, esse é um arco de extrema importância para o cânone da série. Ele é responsável por introduzir um dos maiores vilões do Doctor, estou falando do Davros. E também é responsável por revelar como os Daleks foram criados, como eles surgiram, né? Convocado pelos Time Lords, é dada a missão ao Doctor de impedir o projeto que se resultará na criação dos Daleks, pois os próprios Time Lords previram que os Daleks acabariam exterminando todas as outras vidas no universo. Assim, Dr. Sarah e Harry se encontram em um cenário caótico de guerra em Skaro, e em meio a uma divisão conflituosa entre raças, isso que seria entre os Tals contra os Kaleds. O interessante é que o criador dos Daleks, o Terry Nation, supostamente baseou os Daleks e os Kaleds no partido nazista. Basta observar o como essa história está cheia de alusões a isso. Temos um louco que conduz sua própria raça à destruição. Pode-se perceber também a forma como os Kaleds se cumprimentam, levantando as mãos e batendo as botas. O líder dos Kaleds, o Nyder, sem dúvida é um paralelo ao Heinrich Himmler, eu acho que é assim que se pronuncia, foi mal se pronunciei errado, tanto na aparência quanto no caráter. Ele tem um coração frio e cruel e até mesmo usa uma cruz de ferro. Uma outra coisa também é que o próprio Davros parece ser uma clara alusão ao Joseph Mengele, que notoriamente realizou experimentos terríveis nos prisioneiros em campos de concentração. Uma história bem intensa com reviravoltas e momentos de tirar o fôlego. Eu não preciso dizer o quanto esse arco é fantástico e obrigatório. Todo Whovian tem a obrigação de assistir esse arco. Olha lá, eu até evitei ao máximo aqui para não soltar spoilers e não estragar sua experiência. Ao término desse vídeo, corre lá, cara, assiste porque esse arco é muito bom. Chegamos agora no último arco que, na minha opinião, é a ovelha negra dessa temporada. É chegada a hora do retorno dos Cybermans. Os vilões não apareciam desde The Invasion, o arco que se encontra na última temporada do segundo Doctor. Assim como The Ark in Space, Revenge of the Cybermen também passou por dificuldades no processo de criação de seu roteiro. Tanto é que o enredo original escrito por Gary Taves quase não tem semelhança nenhuma com o que foi transmitido. Isso ocorreu devido a várias alterações feitas pelo editor de roteiro da época, o Robert Holmes, já citado aqui anteriormente. Originalmente a história não era para se passar na estação Nerva, né, na Arca, e também não incluíam os Vogans na trama. Agora vamos falar um pouco da história. Retornando à estação Nerva, só que dessa vez num passado distante, o Dr. Sarah e Harry se deparam com uma tripulação ameaçada por uma praga misteriosa. Ao descobrir que o causador disso tudo era um Cybermat, essa coisa aí que você tá vendo na tela aí, logo a tal praga é desmentida, e uma nova descoberta é feita que na verdade os Cybermen estão prestes a invadir e tomar a nave. Isso tem a ideia de utilizar o sistema Transmet, assim tendo um fácil acesso a um planeta próximo chamado Vogan, mais conhecido como Planeta de Ouro. O motivo que leva os Cybermen a querer a destruição de Vogan é que as criaturas não são tolerantes ao ouro. O ouro é tipo o que a kryptonita dos Cybermen, entendeu? Só que o grande problema é que os Cybermen demoram 2 partes, ou seja, demora a metade do arco para chegarem na nave. E o pior disso tudo é que durante essas 2 partes, eles ficam sendo anunciados diversas vezes que estão chegando ou que estão próximos, a ponto de te deixar com aquela sensação de que eles estão demorando um século ou uma eternidade para chegar. Sério, chega a ser engraçado. 1 hora depois. 2 horas depois. Must be a spaceship. Look, it's coming directly towards us. Keep trying them, Lister. 2000 anos depois. Uma outra coisa que me incomoda nesse arco é a inserção de um conflito, de uma guerra entre 2 grupos do planeta Vogan. Esse conflito acaba ficando um pouco deslocado da problemática central, que é realmente a que interessa, que envolve os Cybermen, e de quebra esses conflitos acaba nos gerando cenas muito chatas de tiro pra lá, tiro pra cá e tal. A ponto mesmo de você dizer, cara, que conflito é esse, cara? Eu quero saber de como vai ficar a situação na estação Nerva com os Cybermen. Pra que eu vou querer saber desse conflito? Agora falando um pouco dos personagens inseridos na história, começando pela Sarah. Sério, olha, eu gosto muito da Sarah Jane, mas muito mesmo. Mas nesse arco, cara, puta que pariu, ela está muito chata. Em vários momentos o Harry tem uma postura, uma atitude de ajudá-la, de salvá-la, e ela fica dando uns foras de quem parece que acordou de mau humor. Sem dizer que chega a um certo ponto da história, que a Sarah fica flutuando na trama, tendo pouca importância nos acontecimentos. Tanto é que no final ela se depara com a nave tomada pelos Cybermen, percebendo que está encurralada, ela acaba meio que fazendo uma espécie de pique-esconde com os Cybermen.
E o pior é que isso tudo se resulta na jornalista sendo capturada pelos Cybermen de forma bem bosta, tipo, belê. Não faz diferença. Sem contar que quando ela é infectada, atacada pelos Cybermen, na transição da primeira pra segunda parte, o Doctor simplesmente envia Harry e Sarah para Volga, fazendo com que os dois se virem sozinhos. Tipo, o cara largou 2 seres humanos em um planeta que eles nunca viram na vida. Isso foi tipo, vão lá vocês dois, procura uma cura lá e foda-se. Agora eu te pergunto, o que isso se resultou? Nos dois sendo capturados. Bom, chega, vai. Eu poderia ficar até amanhã aqui falando dos deslizes desse arco. Mano, mesmo em meio a toda essa situação, deixa eu ver aqui uma TV. Vamos assistir o Domingão do Faustão. Não, que isso, sai. Bom, pessoal, essa foi a minha análise da 12ª temporada da série clássica, a temporada de estreia do Tom Baker, o nosso querido quarto Doctor. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu convido a vocês a deixarem seu comentário aí embaixo sobre o vídeo, sobre os arcos, sobre a temporada, suas opiniões e por aí vai. Fiquem à vontade. E deixa aí qual temporada vocês gostariam que ganhasse um vídeo igual a esse, nesse mesmo formato futuramente, beleza? É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, cara, que me ajuda bastante. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, ok? Eu vou indo nessa, falou, fui, até o próximo vídeo.